Estamos começando mais um Dose Diária da Lição, um momento de estudo da Bíblia Sagrada, e que bom que você está conectado conosco. A você que nos acompanha pelo YouTube ou pelo Facebook, é muito bom poder falar com você, é muito bom poder estudar a Bíblia com você, e sinceramente nós da comunidade Terceiro Ato e aqui do projeto Dose Diária da Lição, esperamos que todo esse trimestre e tudo aqui que foi apresentado, esta lição e a abordagem, os nossos convidados, tenham trazido para você realmente uma percepção, uma visão mais ampla dos sonhos e da vontade de Deus para a sua vida, do que Ele quer para você, para a sua vida, para a sua família. Hoje, terça-feira, nosso subtítulo é Moisés, crendo no invisível. Estamos aqui no capítulo 11 de Hebreus, lembra? A galeria de heróis da fé. Ontem, mencionamos um dos personagens que se destaca de forma clara no capítulo 11 de Hebreus, que é Abraão, que por sua postura de fé, por suas escolhas e por sua decisão ao lado desse Deus, ele é reconhecido como pai da fé. Mas hoje, na lição de hoje, o autor faz questão de destacar um outro personagem. O que de fato não é apenas o autor da lição que destaca, mas o próprio autor de Hebreus destaca no seu capítulo 11. Alguém que recebe um destaque tanto quanto o próprio Abraão. Não é reconhecido ou conhecido como o pai da fé, como Abraão, mas é conhecido como um grande líder, general. Alguém que de fato conduziu o povo com muita sabedoria, um homem de fé. E eu quero ler com você os versos a partir do versículo 23 do capítulo 11 até o versículo 29, descrevendo o que este homem fez pela fé. Acompanhe comigo. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por causa dos seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados perante o decreto do rei. Continua. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Verso 26. Porquanto considerou o opróbrio do Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Verso 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficou amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. E pela fé, atravessou o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando-os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé. Moisés recebe um destaque extraordinário no capítulo 11 de Hebreus, à semelhança de Abraão. Pois pela fé, este homem viveu, recebeu o chamado de Deus e conduziu o povo de Deus. E é interessante que o autor destaca algumas condutas de Moisés que são aqui classificados como pontos altos da sua caminhada cristã. O primeiro deles é quando ele decidiu não ser chamado filho da filha do faraó, o que provavelmente sugere que Moisés seria o próximo na sucessão do trono. Mas diz o texto, ele abriu mão disso. E Paulo é claro em dizer, ele abriu mão de prazeres transitórios do pecado, de usufruir prazeres transitórios do pecado, preferindo ser maltratado junto com o seu povo. E lá embaixo no verso 28, verso 27, porque ele observava ou ele enxergava o invisível. A promessa de Deus para o seu povo, para os seus filhos, para aqueles que seriam fiéis a ele, estava latente na mente de Moisés. E Moisés preferiria abandonar todos os prazeres do Egito, todo o reconhecimento de príncipe do Egito, toda a pompa, toda a riqueza que o Egito lhe proporcionava, porque ele almejava trocar tudo isso neste mundo para ser maltratado, humilhado e perseguido, porque ele sabia que o invisível seria muito melhor, que as promessas divinas seriam muito maiores, muito mais relevantes na sua vida. E sabe o que é interessante? Esta mensagem que Paulo está escrevendo no capítulo 11 de Hebreus é relevante para mim e para você hoje, mas também era relevante para o público a quem Paulo estava escrevendo ali, aqueles cristãos do primeiro século. Lembra? Perseguidos, humilhados, muitos deles já haviam perdido tudo para a perseguição,
Muitos deles que tinham antigamente posses e bens tiveram que abrir mão de tudo para preservar a sua vida e continuar na sua caminhada cristã, mas infelizmente muitos desses também estavam desanimando diante de muitos obstáculos e desafios. E agora Paulo apresenta-lhes um grande exemplo de fé. Moisés, que tinha todos os bens, posses, riquezas, reconhecimento e pompa, abandona tudo pelo opróbrio de Cristo, abandona tudo por amor a Cristo, para sofrer com o seu povo, visualizando o invisível. Eu não sei quais são as suas dificuldades, meu irmão. Não sei quais são as suas angústias. Não sei quais as perseguições que você tem que enfrentar, ou quantas coisas você precisou abrir mão na sua vida por causa do Evangelho. Eu não sei. Eu conheço as minhas. Eu conheço os meus sacrifícios. Mas todos os dias, Moisés, a vida destes homens, Abraão e tantos outros, Paulo, me motivam a continuar fazendo todo o sacrifício necessário e abrindo mão de todos os prazeres deste mundo pela glória, pela vida eterna, pela salvação e pelas promessas que Cristo fez por mim e por você. Sabe, por mais difícil que seja na nossa vida, no nosso cotidiano, por mais complicado que seja, acreditar nas promessas divinas, esse é o nosso grande desafio. Acreditar que Deus irá cumprir cada um deles, na minha e na sua vida. Até porque Ele já tem cumprido muitas promessas, você percebeu? Ele já tem realizado muitos milagres na sua vida, no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos, em te dar vida e sustento todos os dias. Ele já tem realizado grandes milagres. Portanto, Ele já está cumprindo uma boa parte da sua promessa. O restante dela, a vida eterna, Ele irá cumprir. Você precisa confiar. Você precisa, como Moisés, ver o invisível. Um grande abraço, fique com Deus e nos encontramos aqui amanhã para mais um momento de estudo da Bíblia Sagrada. Até lá!